Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 286, Colapso da Cidade Ladros, Alvorada do Caos. Hoje é o dia da rodada de eliminação do grande torneio. Muitos alunos estavam se preparando para este torneio. Solta, vamos dar uma volta. Voltaremos para o instituto mais tarde. Brando disse para Solta. Ele estava indo ao mercado com Brian e Cluster para comprar algo. Além disso, Cluster queria brincar do lado de fora, então eles vieram com ela. Ok, vou confiar a proteção dela a você. Solta acenou com a cabeça para ele. Ele concordou com ele sobre levá-la para fora. Ele tinha certeza de que ela estava ficando entediada de brincar neste prédio. Bem, ela virá ao instituto mais tarde para que eles pudessem assistir à rodada de eliminação. Não se preocupe, Brian e eu somos muito fortes. Não vamos deixar nada acontecer com ela. Brando disse enquanto sorria. Sim, eu protegerei Cluster. Brian acenou com a cabeça. Solta olhou para ela que estava ao lado dos dois e disse, Cluster, não saia da vista deles. Ok, eu vou me comportar. Cluster disse enquanto levantava ambas as mãos no ar. Nós estamos indo. Te vejo depois, Solta, Lumilia e Lin. Brando disse a eles enquanto se virava. Tchau, irmão Solta, irmã Lin, irmã Mila. Cluster acenou com as mãos antes de seguir Brando. Tchau. Lumilia acenou com a mão com um sorriso no rosto. Te vejo mais tarde, Cluster. Lin disse a ela. Os três saíram da sala deixando Lumilia, Lin e Solta na sala do escritório. Alice e Eugene estavam lá embaixo olhando para os novos membros em sua legião. Eles estavam contando a missão que os membros completaram para ver se preenchiam a cota. Enquanto Jane e Vaco já estavam no instituto. Solta olhou para Lumilia e perguntou, você vai ficar aqui? Sim, não participarei da rodada de eliminação, pois tenho muitas coisas para fazer aqui, Lumilia respondeu em um tom gentil. Eu irei lá mais tarde e assistirei à rodada de eliminação. Entendo, e Solta acenou com a cabeça e ele se virou para Lin. E vou ajudar a Mila aqui. Lin disse com um olhar aturdido. Solta sorriu antes de balançar a cabeça. O que há de errado, Solta? Lumilia perguntou a ele enquanto inclinava levemente a cabeça. Nada, e Solta respondeu e fechou os olhos. Nos últimos dias, ele treinou com todos, então estava bastante confiante no grande torneio. Vou preparar um café para você, disse Lumilia ao olhar para a mesa dele e ver que ele não tinha café. Ela, não, todos no grupo sabiam que Solta gostava de tomar café quando estava relaxando. Eu vou ajudar também, e Lin disse enquanto gaguejava. Solta abriu um dos olhos e disse, estou ansioso por isso. Lumilia e Lin saíram da sala para preparar um café para ele. Acho que seu poder geral é suficiente para colocá-lo entre os 10 primeiros do Instituto Ladro. A voz de Saia soou em sua cabeça. Sim, eu também acho. Minhas habilidades ficaram mais fortes por causa do nosso treinamento. Não só eu, os outros também ficaram mais fortes. A velocidade de crescimento deles superou minhas expectativas. Solta respondeu a ela enquanto olhava para o teto. Fufu. Não se preocupe com isso. Ainda não te ensinei meu poderoso conjunto de habilidades. Você deve se concentrar em suas habilidades atuais e quando eu vir que sua força é suficiente, vou passá-la para você, Saia respondeu a ele. Isso é reconfortante, e Solta sorriu levemente. Irmão Brando. Eu quero comer isso. Cluster disse enquanto puxava a manga de Brando enquanto apontava para uma das barracas na rua que estava vendendo comida de rua. Tudo bem, vou comprar um para você, disse Brando enquanto caminhava em direção à barraca com ela.
Eu também quero um, e Brian disse enquanto caminhava ao lado deles. Brando olhou para Brian com uma expressão vazia e disse, Dei. Você tem muito dinheiro, certo? Use o seu dinheiro. Ah. Mas vou usá-lo para consertar minha armadura de grau roxo. Também vou usá-lo para comprar alguns artefatos de grau roxo. Brian disse. Droga. Você tem muito dinheiro. 5 moedas de cobre não vão te fazer falta, já que você tem mais de 1000 moedas de platina. Brando disse em voz alta com um olhar zangado. Oh, ok, e Brian só podia concordar com ele. Os três deram voltas pela cidade e fizeram tudo o que o Cluster queria. Eles experimentaram todos os tipos de alimentos e lanches da cidade. Também foram ao parquinho e a alguns pontos turísticos da cidade. Cluster raramente experimentou isso, então eles a estragaram hoje. Que lugar é esse? Cluster disse enquanto apontava para a rua com diferentes cores de luz. Isso é, e Brando estava hesitando se deveria responder ou não. Ah, é o Distrito da Luz Vermelha. Solta sempre vai lá. Brian simplesmente respondeu à pergunta dela. Ah, Solta sempre vai lá. Mas que, mesmo ele tendo aquelas garotas na legião? Brando não conseguia acreditar no que ouviu de Brian. E o irmão Solta sempre vai lá? Então, vamos. Eu quero ver que tipo de lugar o irmão Solta sempre vai. Cluster disse a eles com um sorriso no rosto. Não. Não iremos lá. Brando gritou e olhou para Brian, é sua culpa, Brian. Solta vai nos matar se ele souber disso. Droga. Eu não quero morrer. Solta foi para a guilda de aventureiros depois de beber o café que Lumilia e Lin prepararam para ele. Muitos alunos estavam se inscrevendo para a rodada de eliminação do grande torneio para testar suas habilidades. Eles não esperavam vencer o torneio. Eles só queriam ver o quão longe eles poderiam ir com suas habilidades e feitiços atuais. Solta foi até o instituto e encontrou o professor Barga. Professor, onde está Yanagi? Ele perguntou a Barga. Yanagi? Ela está no porão. Por que você está procurando por ela? Barga respondeu e perguntou a ele. Bem, eu só quero que ela complete alguma missão na legião, Solta respondeu a ele. Tudo bem, vou avisá-la assim que for lá, Barga assegurou-lhe. Obrigado. Solta agradeceu antes que ele se virasse e saísse da sala dos professores. O porão do instituto. O instituto proíbe qualquer pessoa de entrar naquele lugar, exceto Yanagi. Afinal, aquele lugar era sua casa e área de confinamento. Ela ficava confinada lá sempre que fazia algo que poderia trazer problemas para o instituto. Por causa de sua personalidade, o diretor não a deixou morar no dormitório junto com outros alunos. Houve um caso no passado em que ela bateu em todos que moravam no dormitório. Yanagi Shina era a filha adotiva do diretor. O diretor a encontrou muito tempo atrás, vivendo sozinha em uma masmorra cheia de monstros. Ela nem mesmo conhecia a linguagem comum dos humanos e demis enquanto vivia sua vida dentro da masmorra. Quando ela conheceu o diretor, ela tentou matá-lo assim como matou os monstros que viviam na masmorra. Mas o diretor era mais forte do que ela, então ela não poderia matá-lo. Assim, o diretor descobriu seu potencial e talento e a levou. Ele ensinou coisas diferentes para ela, incluindo a linguagem comum dos humanos e demis. Ele também foi quem deu a ela o nome de Yanagi Shina. Ele a batizou com o nome de sua filha falecida que morreu junto com sua esposa. Solta foi para a arena e ouviu o barulho da campainha. O som de um sino tocou em toda a cidade de Ladros. Solta franziu a testa por estar familiarizado com esse som. Este sinal foi o sinal quando uma horda de monstros apareceu na periferia da cidade. Uma horda de monstros aparecendo neste momento é muito ruim. De repente, várias explosões poderosas sacudiram toda a cidade Ladros.
As erupções de pilares de chamas quebraram a atmosfera alegre da cidade. Foi tão repentino que deixou todos pasmos. Boom! Uma horda de monstros apareceu e agora várias explosões poderosas ocorreram em toda a cidade. O que isso significa? No futuro, quando as pessoas olharem para a história do mundo, descobrirão que este foi o último dia de vida pacífica antes que as chamas da guerra tragassem tudo. O dia 12 de maio, segundo o 1038º ano do calendário dos Três Sóis, marcou este dia como o início da guerra em todo o mundo entre os três grandes países e as forças dos três portadores da calamidade. Era conhecido em todo o mundo como a Alvorada do Caos. O dia foi repleto de alegria e felicidade, mas ninguém sabia da calamidade que atingirá todo o reino e com certeza, o mundo inteiro. Neste dia fatídico, inúmeras pessoas morrerão sem saber como morreram. As estruturas mais altas da cidade, que antes eram altas, serão reduzidas a escombros. Os orgulhosos edifícios do Instituto Ladro serão arrasados junto com o corpo dos alunos que estariam por toda parte. Este também foi o dia em que inúmeras facções poderosas perceberam o potencial extremo da Legião Dark-Oculus. A Alvorada do Caos. Capítulo 287, de colapso da cidade Ladros, o poder das chamas. Jin. O sinal da guilda de aventureiros ecoou por toda a cidade. Todos os aventureiros ouviram esse som, então não puderam deixar de olhar na direção da guilda. Brian, Brando e Cluster pararam de se mover ao ouvir o toque alto. O que está acontecendo, irmão? Cluster perguntou com uma expressão preocupada. Horda de monstros. Brando murmurou com uma carranca no rosto. Oh, horda de monstros. Serei capaz de lutar novamente. Um largo sorriso se formou no rosto de Brian. Brando olhou para Brian e disse: Brian, não podemos ir lá com Cluster, então precisamos deixá-la na Legião primeiro. Oh, certo. Eu me esqueci disso. Não se preocupe, Cluster. Brian disse enquanto batia no peito. Uma horda de monstros. E pelo que parece que mais de 1000 monstros apareceram. Solta murmurou enquanto silenciosamente circulava sua mana pelo corpo. A guilda de aventureiros estava convocando todos os aventureiros da cidade para ajudar a limpar a horda de monstros no portão sul. Jin. 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 Outro sinal de alarme soou em outra direção da cidade. O que? Solta abriu amplamente os olhos ao ouvir o sinal de alarme. 3 sinais de alarme mais o sinal antes. Esta cidade está cercada, e a voz de Saia soou em sua cabeça. Isso é ruim. Há 4 hordas de monstros. Os portões norte, sul, leste e oeste precisavam de proteção. Solta murmurou e olhou em volta. Os alunos ficaram confusos com o som do alarme. Alguns deles não sabiam do alarme da guilda dos aventureiros, enquanto os outros sabiam. Lentamente, as palavras sobre as hordas de monstros se espalharam por todo o campus. Em pouco tempo, quase todos sabiam que inúmeros monstros cercavam a cidade inteira. Mas então algo pior aconteceu. Boom! 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 Várias explosões ocorreram na cidade. Todos sentiram o chão sob seus pés vibrar e fazer os edifícios tremerem fortemente. O que? Solta ficou pasmo ao ouvir o som ensurdecedor de explosões. Ele então sentiu que centenas de almas foram para seu brinco. Isso significa que centenas de pessoas morreram nessas explosões. O que diabos está acontecendo agora? Várias pessoas vestindo túnicas pretas pousaram no telhado do prédio alto da cidade. Estamos aqui, Yuv disse em voz baixa enquanto examinava a cidade inteira com seus próprios olhos. Vamos matar todo mundo. Um sorriso louco se formou no rosto de Pavoni. Separar. Yuv disse enquanto disparava em direção ao Instituto Ladro. Sou vós. Sou vós. Sou vós. 5 pessoas o seguiram e 4 pessoas foram em direção ao céu.
As pessoas restantes circularam pela cidade antes de usarem suas habilidades e feitiços para causar destruição. Enormes bolas de fogo, centenas de espinhos gelo afiados, ventos poderosos e lanças relampejantes caíram ao redor da cidade causando explosões poderosas que mataram centenas de pessoas inocentes em um instante. Boom! Boom! Isso abalou a todos na cidade. Os aventureiros e os guardas da cidade se reuniram nos 4 portões da cidade para limpar a horda de monstros. Portanto, apenas alguns guardas da cidade poderiam verificar as explosões. Mas antes que pudessem fazer isso, outro lote de explosões ocorreu em diferentes pontos da cidade. Boom! Boom! Todos eles eram oficiais de 7 círculos dos 7 pecados capitais, um dos portadores da calamidade. Eles eram pessoas poderosas que alcançaram o rank SSS e acima. Os 4 oficiais de 7 círculos chegaram 1000 metros acima da cidade de Ladros. Sua poderosa energia explodiu para fora de seu corpo e todas as pessoas na cidade sentiram isso. Eles sentiram a energia fria e gelada dos 4 oficiais no céu. Todos os rank B superiores adivinharam instantaneamente o poder dos invasores. Eles sabiam que uma batalha feroz ocorrerá nesta enorme cidade. Barga, que estava na sala dos professores do Instituto Ladro, franziu as sobrancelhas com força ao sentir a poderosa energia acima da cidade. Ele trocou olhares com os outros professores antes de romper para fora da sala e ir direto para o céu. Os outros professores também foram conferir o que estava acontecendo na cidade. Eles não podiam ignorar aquelas explosões poderosas. Sua voz. Barga abriu amplamente os olhos ao ver um enorme círculo mágico no céu. Isso é, e um feitiço de teletransporte. Ele reconheceu o círculo mágico no céu. Ele precisava parar porque sabia que essas pessoas iriam convocar seus companheiros. De repente, uma bola de fogo de 10 metros de altura apareceu na frente dele. Isso o surpreendeu, mas ele rapidamente recuperou a postura. Usar feitiços de fogo contra ele não servia para nada. Ele não era chamado de mestre da chama se não pudesse controlar feitiços de fogo desse nível. HMPH. Barga bufou e a bola de fogo gigante se dividiu em 2. Ele não teve tempo para esta jogada, pois ele teve que impedir aquelas pessoas de completarem o círculo de teletransporte. Ele passou por ela, mas as 2 bolas de fogo explodiram. Boom! As 4 pessoas ignoraram a explosão enquanto continuavam a lançar o círculo de teletransporte. Suas manas estavam fluindo em direção ao enorme círculo mágico acima deles. A fumaça desapareceu e Barga estava parado no ar, sem um arranhão no corpo. Meu palpite está certo. Essas pessoas que estão preparando o feitiço de teletransporte podem lançar aquela bola de fogo, Bargan pensou enquanto olhava ao seu redor e via 6 pessoas vestindo túnicas pretas ao seu redor. Esse manto, e eu o reconheço. Ele disse enquanto apontava para a pessoa que se parecia com o líder dessas pessoas. Yuv, o líder do oficial dos 7 círculos, abriu a boca e disse, sim, somos dos 7 pecados capitais. Boom! Boom! Outro lote de explosões ocorreu na cidade. Ao mesmo tempo, energias poderosas irromperam em todas as direções. Barga olhou para a cidade e viu que ela se tornou um campo de batalha. Os subordinados da pessoa à sua frente lutavam contra os professores do instituto e as forças do Lorde da cidade. Eu preciso terminar isso o mais rápido possível. Bargan disse interiormente enquanto a poderosa energia que ele escondia em seu corpo explodiu como um vulcão. Boom! Yuvi e o outro oficial de 7 círculos semicerraram os olhos ao ver a enorme quantidade de energia que Bargan estava emitindo. Eu não posso acreditar. Esse cara é muito poderoso. Yuvi disse ao sentir como se estivesse diante de um predador feroz. Ele e os outros oficiais de 7 círculos se prepararam. Vai! De repente, a energia ao redor de Barga se transformou em um mar de chamas enquanto ele corria em direção aos 4 magos no céu. Sua voz.
Dois oficiais de 7 círculos apareceram na frente de Barga. Eles disparam raios poderosos contra ele. TSK. Barga estalou a língua e controlou as chamas ao seu redor. As chamas colidiram com os raios e causaram uma grande explosão. Então, outras duas pessoas apareceram ao lado dele. Eles estavam armados com espadas afiadas. Oh! Barga olhou para eles e acenou com as mãos. As chamas ao seu lado voaram em direção às duas pessoas que disparam raios contra ele. Os dois oficiais rapidamente criaram uma barreira para se proteger das chamas de Barga. Sua voz. As duas pessoas ao lado de Barga apontaram suas espadas para ele. Bang! Bang! A espada deles colidiu com a barreira de chamas em torno de Barga. Então, Yuv deu um soco poderoso atrás de Barga. Mas também foi bloqueado pela barreira de chamas. Droga! Yuv cerrou os dentes. Mesmo seu soco não conseguiu perfurar a barreira de Barga. Vou queimar todos vocês, murmurou Barga em um tom frio. 100% do poder da chama. O calor ao redor dele aumentou. Yuv abriu os olhos amplamente enquanto gritava, recue e proteja-se. Boom! As espadas dos oficiais derreteram antes de se transformarem em cinzas. Não apenas suas armas, suas roupas também começaram a virar cinzas. Yuv e os outros oficiais de 7 círculos recuaram enquanto cobriam seus corpos com suas mana. Ao mesmo tempo, os dois oficiais acima deles lançaram feitiços de buff para aumentar sua defesa e ataque. A barreira de chamas em torno de Barga se expandiu. Yuv e os outros beberam poções de resistência ao fogo antes de criar uma barreira ao redor deles para se proteger da expansão da barreira de chamas de Barga. Merda! Suas peles estavam sendo queimadas lentamente, embora houvesse barreiras ao seu redor. Com seus corpos poderosos, eles podiam até nadar vagarosamente em uma piscina de magma, mas a chama de Barga estava em um nível diferente. 5.000 graus Celsius. Sol abrasador do dia. Uma voz fria soou em toda a área quando os oficiais dos 7 círculos viram Barga parado em uma bola de fogo de 50 metros. Esse cara acabou de transformar uma arma de grau laranja em cinzas. Souta estava olhando para a luta acima da cidade com uma expressão séria. As pessoas que estavam atacando a cidade eram dos 7 pecados capitais. Por sua energia, Souta pôde adivinhar que eram oficiais de 7 círculos. Este nível de oficial era extremamente ruim. 4 pessoas 1000 metros acima e 6 pessoas lutavam contra Barga. Já são 10. Além disso, as pessoas estavam brigando com os professores pela cidade. A expressão de Souta foi piorando conforme ele percebeu o que estava acontecendo. Os únicos oficiais que podiam comandar este número de oficiais de 7 círculos eram aqueles que possuíam a bênção de seus senhores, os pecados capitais. Mas ele não se importava com isso porque sabia o quão poderoso Barga é. Ele estava preocupado com quantos oficiais de 7 círculos que receberam bênçãos estavam aqui. O Lorde da cidade estava olhando para a batalha no céu com um olhar sombrio. Ele podia ver claramente o que estava acontecendo na batalha. Barga está se contendo. Esta cidade inteira o está segurando. Ele está controlando o calor para que nenhum civil se transforme em cinzas. Essa era a razão pela qual as pessoas abaixo não podiam sentir o calor da chama de Barga. Ele estava lutando contra aqueles oficiais de 7 círculos e ao mesmo tempo, ele estava controlando seus poderes para que nenhuma pessoa inocente morresse. Pessoas comuns se transformariam em cinzas se Barga lutasse sem se importar com o que estava ao seu redor. Capítulo 288, de colapso da cidade Ladros, um grande feitiço de teletransporte. Um homem de cabelos curtos e grisalhos observava a batalha no céu acima da cidade de Ladros com olhos penetrantes. Ele tinha uma barba espessa e bigode da mesma cor de seu cabelo. Ele era o Lorde da cidade Ladros, John Mosrince. Mesmo que a batalha no céu fosse feroz, ele ainda não conseguia sentir a energia de Barga.
Ele só podia sentir a energia densa de seus oponentes. Bem, ele sabia o motivo. Normalmente, o mini-sol que Bargan criou seria o suficiente para transformar qualquer pessoa comum na cidade em cinzas. Não, mesmo os ranks DC morreriam. Mas nada disso acontece. Por quê? Porque Barga estava controlando sua energia para não causar destruição na cidade. Ative a barreira da cidade. Barga não será capaz de derrotar aquelas pessoas se ficarmos em seu caminho. O Lorde da cidade instruiu seu assistente. Ele então olhou para a cidade que sofreu um forte golpe dessas pessoas. A cidade se tornou um campo de batalha. Os professores do Instituto Ladro estavam trabalhando juntos para lutar contra aquelas pessoas que vestiam túnicas pretas. Cada uma das pessoas vestindo túnicas pretas possuía uma força maior do que um rank S. Proteger os cidadãos é nossa maior prioridade. Os esquadrões 1 a 4 vai ajudar os cidadãos a evacuarem em um lugar seguro. Os esquadrões 5 a 10 vai e ajuda os professores na luta contra as pessoas que estão usando túnicas pretas. O Lorde da cidade parou por um momento antes de adicionar: eu irei também e o comandante dos guardas da cidade virá comigo. Os cidadãos precisam de nossa força neste momento. Seus oponentes eram fortes, então as forças da cidade Ladros precisavam trabalhar juntas. Eles também precisavam entrar em contato com a cidade vizinha para enviar reforços. Ele sabia muito bem. As forças do Instituto Ladro não eram suficientes, pois alguns dos professores fortes seguiram Azin até a capital real. Eles tinham poucas pessoas. O chão continuou a vibrar enquanto os professores do Instituto Ladro trabalhavam juntos para lutar contra o oficial de 7 círculos dos 7 pecados capitais. A cada momento, alguns cidadãos são pegos na batalha e morrem assim. Boom! 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 Mesmo no Instituto Ladro, Solta pôde sentir as ondas de choque da batalha ao redor da cidade. Então, um som familiar tocou em sua cabeça. Jin. Missão desencadeada. Batalha na cidade Ladros. Um grupo de oficiais de uma organização chamada 7 Pecados Capitais lançou um ataque à cidade Ladros, uma cidade sob as leis do Reino Hebreu. Ajude as forças do reino a expulsar os oficiais dos 7 pecados capitais. Recompensas. Oficial de 1 círculo igual a 1000 experiência. Oficial de 2 círculos igual a 2000 experiência. Oficial de 3 círculos igual a 3000 experiência e 1 ponto de atributo livre. Oficial de 4 círculos igual a 5000 experiência e 2 pontos de atributos livre. Oficial de 5 círculos igual a 10.000 experiência, 1 ponto de habilidade e 5 pontos de atributos livre. Oficial de 6 círculos igual a 20.000 experiência, 3 pontos de habilidade e 8 pontos de atributos livre. Oficial de 7 círculos igual a 50.000 experiência, 5 pontos de habilidade e 15 pontos de atributos livre. Oficial de 7 círculos, com bênção, o igual a 80.000 experiência, 8 pontos de habilidade e 30 pontos de atributos livre. Ei! Ei! Isso significa que os 7 pecados capitais enviaram uma grande força para atacar a cidade Ladros. Felizmente, não há oficial de 8 círculos, ou então seria um desastre. Um oficial de 8 círculos era o pessoal dos 7 pecados capitais que poderia literalmente trazer desastre em qualquer terra. Eles foram despachados se os 7 pecados capitais fossem derrubar os deuses. Fora isso, eles não iriam se mostrar em outras missões. Acabei de lidar com os nobres. Essas pessoas realmente não querem me dar um tempo para descansar. Solta disse enquanto cerrava os dentes. Com sua força atual, Solta não seria capaz de lutar contra oficiais de 5 círculos e superiores. Ele só poderia lutar contra os oficiais de 6 círculos antes porque ele bebeu 2 poções de monstro. Mesmo assim, ele quase morreu nas mãos deles. O que você vai fazer? Saia perguntou a ele. Eu vou voltar para a Legião para organizar nosso grupo. Solta respondeu a ela enquanto colocava a mão no cabo da espada Vajra.
De repente, ele viu uma barreira lentamente cobrindo toda a cidade, deixando Barga e os outros oficiais dos 7 círculos do lado de fora. As capacidades defensivas desta barreira eram tão altas que poderia durar 30 minutos sob o ataque louco de uma potência em nível de Deus. Mais de 30 orbes de monstros de quarta evolução foram ativados. A energia dentro dessas orbes de monstro foi usada para criar a barreira ao redor da cidade. Essa barreira não duraria tanto. Um dia era o tempo máximo antes que a barreira drenasse toda a energia dos orbes de monstro. Era para uso emergencial e chegou a hora de usá-lo. Desta forma, o professor Barga seria capaz de lutar contra aquelas pessoas sem se importar com o que estava à sua volta. Souta murmurou e viu outra barreira formada ao redor do Instituto Ladro. O que? Ele arregalou os olhos enquanto olhava para a barreira que cobria o Instituto. Bolas pretas se formaram atrás dele e Souta se lançou no céu. Sua voz. Ele pensou que seria capaz de sair da barreira, mas ele estava errado. Ele percebeu tarde demais. O Instituto Ladro se isolou e ele foi preso dentro do instituto junto com outros alunos e professores. Ou foi assim ele pensou. Jin. Missão desencadeada. Barreira. Um grupo de pessoas sequestrou o dispositivo de barreira do Instituto Ladro. Eles têm alguma intenção contra o Instituto Ladro. Quebre o dispositivo de barreira e liberte os alunos e professores do Instituto. Recompensas: 20.000 experiência, 10 pontos de atributos livre e 8 pontos de habilidade. Outra missão de alto nível. Souta parou de se mover ao olhar para a missão que acabou de receber. Esta missão era diferente da anterior, pois esta tinha recompensas fixas. Contanto que ele quebre o dispositivo de barreira, ele poderá receber as recompensas. Ainda assim, ele lutaria com um inimigo maior do que seu nível atual. Esta talvez seja a primeira vez que ele lutará seriamente com alguém desde que ganhou o brinco da alma de sangue. Você está tremendo, Souta. A voz de Saia o tirou de seus pensamentos. Souta respirou fundo para acalmar os músculos tensos. Ele estava nervoso e não conseguia evitar. Os de 5 círculos e superiores podem matá-lo. Não se preocupe, Souta. Eu sou sua parceira. Se você não consegue lidar com isso, deixe seu corpo comigo. Vou lutar contra eles em seu lugar, Saia disse calmamente a ele. Obrigado. Estou bem. Souta disse enquanto olhava para o instituto enquanto descia lentamente para o prédio mais alto. Ele então pegou o talismã de transmissão e se conectou com Lumilia. Olá. Souta. Onde você está? A voz de Lumilia estava cheia de preocupação quando ela perguntou a ele sua posição. Souta sorriu antes de responder, estou bem. Você pode me dizer onde está você e qual é a situação aí? Lumilia e o resto da legião Darkoculus estavam no portão sul da cidade. Eles entraram na cidade antes que a barreira fosse erguida, deixando os monstros fora da cidade. Agora mesmo, eles estavam ajudando os cidadãos junto com outros aventureiros. Brian, Brando, Cluster e Anagi Souta não estavam com eles. Alguns dos membros principais da legião não estavam com eles. Eu entendo a essência de sua situação. Souta parou por um momento antes de adicionar, escute Lumilia, vou deixar a posição de comando para você. Estou dentro do Instituto Ladro e como você pode ver, estou preso aqui. Sim, posso ver a barreira ao redor do Instituto. Lumilia acenou com a cabeça. Vou encontrar o dispositivo de barreira e quebrar a barreira aqui. Por que você faria algo assim? Algumas organizações pegaram o dispositivo de barreira e isolaram o instituto. Não sei seus objetivos, mas acho que o pessoal dos 7 pecados capitais estão aqui para recuperar a pedra de sangue. Mesmo nos tempos antigos, uma organização deste nível é poderosa o suficiente para dominar um país inteiro. A voz de Saia soou em sua mente. Então se prepare, Lumilia. Essa não é toda a força que a cidade vai enfrentar. Eles virão até nós sem dúvida.
Souta disse severamente. Eu entendo. Tenha cuidado, Souta. Lumilia disse com a voz cheia de preocupação. Você também. Eu irei lá assim que terminar meu objetivo aqui. Souta disse a ela enquanto ele cancelava a conexão. Ele colocou o talismã de volta no bolso antes de se levantar. Vou terminar isso o mais rápido possível. Ele correu na direção da sala de controle. Está completo. Os 4 oficiais de 7 círculos que estavam lançando um grande feitiço de teletransporte sorriram. O enorme círculo mágico acima deles brilhava intensamente. Bargan olhou para ele com uma expressão sombria. Demorei muito. Ele murmurou enquanto se virava para as 6 pessoas ao seu redor. Eles estavam cheios de ferimentos e sangue. Suas roupas estavam cambaleantes. A aparência deles contrastava com aqueles que não tinham um ferimento no corpo. 3 deles estavam liberando energia que ultrapassava seu nível de energia. Seu poder aumentou várias vezes e eles conseguiram segurar Bargan por alguns minutos. Eu não esperava que vocês 3 tivessem o poder da bênção. Vocês conseguiram me pegar desprevenido. Bem, não vou me segurar mais. Capítulo 289 De colapso da cidade Ladros, o mestre da chama. O círculo mágico gigante acima da cidade Ladros brilhava intensamente. Ele emitiu energia densa quando os 4 oficiais de 7 círculos que o construíram ativaram seu efeito. Todos os oficiais de 7 círculos no chão ergueram os olhos. Eles sabiam que seus camaradas conseguiram lançar o feitiço grande teletransporte. Agora, eles só precisam cuidar de Bargan, a pessoa mais poderosa da cidade, e tudo será feito de acordo com o plano deles. Uma garota com longos cabelos pretos estava olhando para o céu com um leve sorriso no rosto. Ela usava uma maquiagem leve e batom preto. Seu manto preto não conseguia esconder seu corpo sedutor. Ela era Frami, uma oficial de 7 círculos de alto nível dos 7 pecados capitais. Atualmente, ela estava no topo de um pequeno edifício. Quando eles chegaram aqui, não foi ela que causou destruição na cidade. Seu papel não era chamar a atenção das pessoas fortes aqui. Esse é o papel de seus companheiros que estão lutando contra os professores do Instituto Ladro. Seu papel nessa operação foi criar um portal para essa cidade dentro da barreira. Está na hora, e Frami murmurou enquanto abria amplamente os braços e sua mana explodia de seu corpo. Portal de conexão do teletransporte. Um círculo mágico que estava emitindo luz de cor carmesim formou-se sob seus pés. Então, um enorme portal se formou logo abaixo da barreira da cidade. Este portal foi conectado ao grande teletransporte feitiço que os oficiais de 7 círculos fora da barreira lançaram. Tudo estava indo bem para eles. Usando o feitiço de teletransporte como isca para que Bargan tentasse detê-lo. Então, 6 oficiais o parariam e conectariam o feitiço de teletransporte no caso do Lorde da cidade ativar a barreira da cidade. Estava tudo dentro de seus cálculos. Depois de alguns momentos, inúmeras pessoas vestindo o manto negro dos 7 pecados capitais. 3.000 oficiais de um círculo, 1.000 de 2 círculos, 800 de 3 círculos, 500 de 4 círculos, 300 de 5 círculos e 50 de 6 círculos saíram do portal gigante. As forças dos 7 pecados capitais caíram sobre a cidade com um ímpeto avassalador. O Lorde da cidade, os aventureiros, os nobres e as outras pequenas legiões da cidade olharam para esta cena com uma expressão pálida. Os 7 pecados capitais levaram a sério a destruição desta cidade. Isso. Souta está certo. Lumilia murmurou enquanto olhava para o pessoal dos 7 pecados capitais. O que devemos fazer, Mila? Lin perguntou a Lumilia com uma expressão preocupada no rosto. Lumilia respirou fundo e disse, não temos escolha a não ser lutar contra eles, e ela precisava comandar a legião da Coculuz e ajudar a cidade a lutar contra aquelas pessoas. Ela só tem Lin, Alice e Yujin com ela. Portanto, a força de sua legião não era tão alta.
Ela não sabia o que poderia fazer, mas tentará o seu melhor. A corporação Nani também mobilizou suas forças e se prepararam para lutar contra aquelas pessoas junto com as outras forças da cidade. Até mesmo as organizações por trás do mercado negro planejavam ajudar a todos na luta contra as forças dos 7 pecados capitais. Eles não tinham escolha a não ser ajudar, pois os 7 pecados capitais iriam matar todos nesta cidade, incluindo as organizações criminosas que estavam espreitando nas sombras. Boom! Boom! Barga moveu seu corpo agilmente enquanto perseguia os 6 oficiais de 7 círculos enquanto disparava poderosos feixes de chamas. Yuvi e os 2 oficiais de 7 círculos que possuíam bênçãos estavam tentando lutar contra Barga enquanto protegiam seus companheiros que não tinham o poder das bênçãos. Explosões poderosas e ondas de choque continuaram a surgir nas redondezas toda vez que eles disparavam seus ataques. A batalha neste lugar foi em um nível totalmente diferente da batalha na cidade. Todos que estivessem abaixo do rank SS morreriam por causa da alta temperatura e das ondas de choque nesta batalha. Boom! Boom! O mini-sol atrás de Bargan dispara um enorme feixe de chamas. Yuvi e o outro moveram seus corpos rapidamente e mal conseguiram evitar o ataque de Barga. O feixe de chamas se afastou e desintegrou uma montanha inteira a 10 quilômetros da cidade. As chamas transformaram tudo em cinzas, incluindo os monstros que viviam naquela montanha. Ninguém conseguiu sobreviver, incluindo aqueles monstros de terceira evolução. Os monstros que ficaram de fora da cidade e não puderam entrar na cidade por causa da barreira da cidade há muito se foram. No momento em que Barga usou o sol abrasador do dia, os monstros morreram rapidamente e se transformaram em cinzas. A única razão pela qual as pessoas dentro da cidade não morreram foi por causa da barreira da cidade que poderia resistir ao ataque de uma casa de força em nível Deus. Esse cara é muito forte. Ele poderia lutar contra nós que possuímos o poder das bênçãos. Yuv disse com uma expressão grave enquanto olhava para Barga. Barga estava lutando contra ele sozinho, apenas com sua própria força. É inacreditável. Ele não acreditaria se alguém lhe contasse sobre isso, mas a realidade prova que ele está errado. Barga estava lutando contra 3 pessoas que estavam usando o poder da bênção. Você é muito ingênuo se pensava que poderia me derrotar usando as bênçãos do seu Deus, disse Bargan com severidade. Sua mana estava flutuando fortemente ao seu redor. TSK. Nunca pensamos que poderíamos derrotá-lo. Yuv respondeu a ele. Sim, suas palavras estavam certas. Desde que reuniu informações sobre Barga, ele percebeu que não poderia derrotá-lo. É por isso que ele trouxe outras pessoas que têm o poder da bênção e os outros 3 oficiais de 7 círculos para ajudá-lo a conter Barga. HMPH. Bargan bufou enquanto disparava em direção a Yuv e os outros. Uma intensa concentração de chamas se formou em torno de seu punho e ele o jogou em direção a Yuv. Sua voz. As 2 pessoas que tinham bênçãos foram na frente de Yuv e bloquearam o poderoso ataque de Bargan combinando suas energias. A bênção deles foi muito mais poderosa do que as bênçãos normais. Era porque os 7 pecados capitais eram mais poderosos do que um Deus comum. Seu Deus estava no auge em termos de força no nível Deus. Ainda assim, não foi o suficiente para afastar Barga, que se dizia ser o homem mais forte abaixo de um Deus. Sem a bênção, eles já teriam morrido nas mãos de Barga há muito tempo. Yuv levantou os pés e chutou Barga. Bargan deu um passo para trás e as 2 pessoas ao seu lado deram um soco em sua direção. Bang! Bang! Barga agarrou seus punhos e viu Yuv diminuir a distância em um instante. Ele rapidamente soltou os punhos das 2 pessoas antes de voar acima delas. Assim que ele voou acima das 3 pessoas, os outros 3 oficiais de 7 círculos que não tinham bênçãos lançaram vários feitiços poderosos em sua direção. Barga acenou com a mão e o mini-sol criou uma onda de calor que forçou todos a criarem uma barreira. A onda de calor fez com que os feitiços explodissem no ar antes mesmo de alcançá-lo. Boom!
Vão, Yuv disse enquanto avançava em direção a Barga. Os outros dois voaram para o lado e iam encurralar Barga. Bang! 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 Bargan trocou golpes de alta velocidade com eles antes de notar uma alta flutuação de mana acima dele. Ele olhou para cima e viu que as 4 pessoas que lançaram o feitiço Grande Teletransporte estavam lançando outro feitiço. Yuv não deixou essa chance escapar enquanto ele lançava uma série de ataques poderosos junto com seus companheiros. Bargan foi pego de surpresa quando a barreira de chamas ao redor dele se quebrou sob seus ataques loucos. Depois de alguns momentos, a barreira foi quebrada e se transformou em partículas minúsculas. Bang! 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 O ataque de Yuv e os outros dois aterrissaram ferozmente em seu corpo, causando uma série de pequenas explosões ao seu redor. Punho explosivo enfraquecedor fatal. Bargan vomitou sangue antes de cerrar os dentes e acenar com as mãos. As partículas da barreira de chamas se moveram e se juntaram em uma pequena bola de chamas acima delas. Nada bom. Um feitiço interno. Yuv franziu as sobrancelhas quando viu isso. Ele tentou se afastar junto com seus 2 camaradas, mas eles eram devagar demais. Bomba do núcleo da chama celestial. Em um instante, Bargan lançou um feitiço de alto nível, mesmo sem formar seu círculo mágico. Boom! O feitiço explodiu acima deles enquanto o mar de chamas disparava em todas as direções. Ele formou um círculo que engoliu tudo no diâmetro de 3 quilômetros. Uma grande bola flamejante formou-se no céu acima da cidade Ladros. Uma bola em chamas de 3 quilômetros emitiu uma luz cegante como um sol que podia queimar qualquer coisa. Embora o tamanho da explosão tenha sido de apenas 3 quilômetros, todas as criaturas em um raio de 10 quilômetros morreram instantaneamente, e o calor podia ser sentido dentro de um diâmetro de 80 quilômetros com a bola flamejante carmesim no centro. As cidades vizinhas da cidade Ladros sentiram a vibração no solo e o calor intenso na atmosfera. Na cidade de Gripen, todos olharam para cima e viram uma bola de chamas carmesim longe de sua cidade. Todos perceberam que algo grande estava acontecendo naquela direção. Essa é a direção da cidade Ladros, e Ursus murmurou chocado enquanto olhava para a bola de chamas carmesim no céu. Capítulo 290, de colapso da cidade Ladros e sala de controle. Todas as pessoas dentro da cidade sentiram uma forte vibração quando uma luz cegante rompeu acima da cidade. Os tremores secundários da explosão foram perigosos. Felizmente, eles estavam dentro da barreira da cidade, ou então morreriam com a exceção de alguns indivíduos poderosos na cidade. Depois de alguns momentos, a bola gigante de chamas desapareceu e revelou a figura de Bargan junto com o resto dos oficiais de 7 círculos. Uf! Bargan ergueu a mão e enxugou o sangue na boca. Ele estava respirando pesadamente e tinha marcas de queimadura em seu corpo. Esta é a razão pela qual eu não quero usar meu feitiço interior perto de mim. Ele pensou enquanto olhava para as figuras dos oficiais de 7 círculos. O feitiço interno de Barga era tão poderoso a ponto de se tornar uma espada de 2 gumes para ele. Em circunstâncias normais, ele poderia lançar este feitiço e controlá-lo para que não recebesse nenhum dano, mas esta situação era uma emergência. Se ele não usasse seu feitiço interno, ele ficaria em desvantagem. Ainda assim, já faz muito tempo que ele lutou contra alguém que poderia fazer com que ele usasse seu poder máximo. Essas pessoas dos 7 pecados capitais eram muito fortes. Ele não conseguia imaginar o quão poderosos eram os pecados. Yuv e o resto dos oficiais de 7 círculos estavam cheios de marcas de queimaduras por todo o corpo. A mão esquerda de Yuv estava lentamente se transformando em cinzas. Seus camaradas sofriam da mesma condição que ele. Na verdade, a condição deles era pior do que a dele. A temperatura da área ao redor deles estava muito alta. Era mais alta do que a temperatura do magma. A atmosfera extrema dissolveu todas as criaturas ao seu redor. Ninguém poderia sobreviver neste ambiente hostil, a menos que estivesse acima do rank A. Muito forte.
Mesmo com uma bênção. Havia uma pitada de medo em seus olhos, mas desapareceu rapidamente quando ele se lembrou de seus objetivos. As 4 pessoas que lançaram o feitiço grande teletransporte estavam deitadas na superfície da barreira da cidade. Metade de seus corpos foi queimado. Seu poder não foi suficiente para bloquear completamente o ataque de Barga, então eles pagaram o preço. Barga não se importava com eles. Ele sabia que eles iriam morrer e seus ferimentos não sarariam facilmente, a menos que houvesse um curandeiro rank S em seu grupo. Mas pelo que viu, ele poderia adivinhar que não há curandeiro no grupo dos oficiais de 7 círculos. Ele abriu ligeiramente a palma da mão e as chamas explodiram de seu corpo. Essas chamas têm propriedades curativas, então podem curar algumas de suas feridas até certo ponto. Ainda assim, não é o suficiente para curar completamente todos os ferimentos causados por seu feitiço interno. Ilva abriu os olhos amplamente quando viu isso. Esse cara tem habilidade de cura. Apresse-se e atrapalhe-o. Ele gritou antes de atacar Barga em velocidade extremamente alta. HMPH. Barga bufou e também avançou em direção a eles. Ele não tinha medo de lutar contra eles. Ele sabia que tinha vantagem nesta batalha. Boom! Boom! Eles lutaram no céu em velocidade extremamente alta. Souta chegou à sala de controle do instituto. Ele viu que alguns dos professores restantes já estavam aqui. Eles estavam conversando um com o outro. Professor, o que acontece aqui? Ele perguntou ao se aproximar do grupo de 7 professores. Os professores viraram a cabeça quando ouviram uma voz atrás deles. Eles encontram Souta, o rank 1 do primeiro ano, caminhando em sua direção. Oh! Souta, o que você está fazendo aqui? Um dos professores perguntou. Vim aqui para verificar por que o Instituto ativou a barreira de proteção ao seu redor. Quero deixar este lugar e verificar minha legião. Então, o que aconteceu aqui? Souta respondeu a eles. Mesmo tendo uma ideia geral sobre o que aconteceu aqui, ele ainda tinha que perguntar para evitar suspeitas. Eles não responderam imediatamente à sua pergunta. Depois de um tempo, eles decidiram responder. Afinal, ele era aluno deste instituto. Então ele tinha o direito de saber o que aconteceu aqui e talvez Souta pudesse ajudá-los. Não sabemos o que aconteceu nem quem ativou a barreira. O professor parou por um momento antes de acrescentar: esta porta da sala de controle está trancada. Nossa identificação não funcionou, então não podemos abrir esta porta. Souta caminhou em frente à porta metálica e olhou para o objeto retangular ao lado da maçaneta. Ele então se virou para os professores e perguntou: professor, posso pegar sua carteira de identidade emprestada? Aqui, e um dos professores passou sua carteira de professor para Souta. Eles eram os professores mais fracos neste instituto, mas sua força ainda estava no auge do rank B, claramente mais alto do que o grupo de rank B que Souta lutou na Guerra de Legiões. Recebendo a identificação, Souta lembrou daquele grupo de ranks B. Em uma batalha cara a cara, ele não seria capaz de vencer contra eles. Rami e ele trocaram golpes naquele momento e foi ele quem se machucou. Bem, Souta não os matou. Eles não eram pessoas más. Se eles não valorizassem seus companheiros, Souta não seria capaz de usar aquele truque contra eles. Se eles não se importassem com seus companheiros, ele os mataria mesmo que tivesse que usar modo alma de sangue e posse ao mesmo tempo. Qualquer uma dessas duas opções, o resultado será o mesmo. Essa luta tornou-se um alerta para as pessoas que têm algumas más intenções contra sua legião. Souta balançou a cabeça e colocou esses pensamentos no fundo de sua mente. Não é hora de pensar nessas coisas. Deixe-me ver. Ele colocou a identificação que recebeu na frente do objeto retangular. O objeto retangular foi um dispositivo utilizado para verificar a identidade dos professores.
Ele irá verificar as runas mágicas que foram impressas no ID se eles têm autoridade para entrar na sala de controle. Após alguns momentos, o dispositivo de verificação emitiu uma luz vermelha indicando que eles não tinham autoridade para entrar na sala de controle. Veja. Não podemos entrar na sala de controle. Todos os alunos não tinham autoridade para entrar na sala de controle, então apenas os professores podiam entrar. Não há exceção. Um dos professores explicou à solta. Alguém mudou o método de verificação. Não acho que podemos entrar na sala de controle usando o método normal. Solta disse enquanto balançava a cabeça. Seu conhecimento sobre isso era quase nenhum. Ele dificilmente poderia construir um círculo mágico sem a ajuda do sistema, então como ele poderia escrever as runas dentro do dispositivo de verificação? Ele se levantou e disse: devíamos encontrar alguém que seja especialista em runas. Ele então olhou para a sala de controle. Ele sabia que era impossível para eles entrarem à força nesta sala. Esta sala estava cheia de camadas de barreiras. Um rank B como ele não poderia quebrá-la. Os professores também não seriam capazes de quebrá-lo, pois eram apenas um rank B de auge. Oh! Ele se lembrou de uma pessoa que tem o poder acima do rank B. Se ele não estava errado, essa pessoa estava no porão, de acordo com o professor Barga. É hora de encontrar Yanaji Shina. Ele se perguntou o que ela estava fazendo neste momento. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.